Salve, professor. Oh, muito bom. Fala, professor. Pera aí que eu vou mostrar meu rosto feio, calma aí. Sou 100% suavidade. O que deu em vocês aí de mostrar os rostos? Olha a cara de assassina da Mariane por causa da última partida. Verdade. Legal ver vocês, gente. Ó, o Felipe, velho. Fala aí, Filipão. Que isso em BH, eu com uma estante dessa aí, hein? Que é isso, essa estante é do meu avô. Os livros aí, as raridades. Só que é raridade mesmo, tem uns negócios que é velho pra caramba. Legal ver vocês, pessoal. O Garibaldi, você não tá mutado não, hein? Ninguém avisa, o amiguinho tem que avisar, né? Agradecido. Tá apaixonado. Menino, gente, mudou. Garibaldi, não sabia que você ouvia essas musiquinhas, não. Nathan Lore. Eu tô ouvindo status do WhatsApp. Mexendo status no meio da aula, Garibaldi? Mas mexe status no meio da aula. Você é um cara de status. Impostor. Vou ver aqui. Só ver aqui a chamada. Mais um segundinho. Que é o que deu em vocês de aparecerem? Então, é porque obrigaram a gente. eu... É porque é o seguinte, eu tava pensando na gente abrir a câmera, já tem... Desde umas 2 semanas já que a gente tá planejando. Aí, quando não flopou, deu certo. A gente começou ontem a fazer isso e deu tudo certo. Que legal. Legal. Vamos lá, então, pessoal. Fazer aqui uma chamadinha bem rapidinho aqui. Professor. Um pouquinho lento, mas está carregando. Vamos Professor, lá. o senhor fez a chamada, não, né? Eu tô começando aqui agora, tá? Então, tá. É que minha internet o caiu. BH tá aí. Carol, cadê a Carol? Deixa eu abrir o chat aqui também, para quem quiser responder pelo chat. Olha esse Christian. Meu Deus. Na moral, velho, esse cara, olha esse Christian, professor. Carol não tá aí, o Christian tá aí. Cadê o Claudão? Claudão tá aí. Tá só com o nariz. Tamo junto. Enzo. Cadê o Enzo? Tá aí, não sei do Enzo, mas eu tô aqui. Esther tá aí. Tô aqui. Filipão tá aí. Gustavo Henrique. Cadê? Tá aí. Heloísa tá aí. João Vitor. Cadê o João? O João vem e some, né? Jonatas. Presente, pessoal. Tá aqui. Laiane. Tô dando falta sem dó, hein? Lucas Fernandes, Lucas Henrique. Tô aqui, professor. Beleza. Lucas Fernandes tá aí. Maria Eduarda, Mariane. Mariane tá aí, que eu já vi. Cadê a Maria Eduarda? Não? Ah, tá. Natan Gabriel. Natan Garibaldi está aí. Tô na área, professor. Cadê o Nicolas? Nicolas não. Pedro Eduardo. Eu tô aqui. Eduardo. Já vou ligar minha câmera já, porque eu tô só resolvendo um negócio aqui. Peter Edward. Rafael.
Aí a Sara, cadê? Professor, ela pediu pra avisar que ela tá resolvendo uns problemas rapidão lá na casa dela, aí já entra. Ô, Fernandes. Ô, Fernandes. Ô, Luquinhas. Oi. Professor. Beleza, pessoal. Chamada concluída aqui, estou só acompanhando o fechamento. Aqui. Mas a chamada feita, podemos voltar aí para o nosso estudo, então. Nós estamos lá no capítulo 5, estudando a cultura, né? E aí nós já tratamos bastante coisa e tratamos do principal tópico na aula passada deste capítulo, que é, de fato, o relativismo cultural. A gente procurou ver como que isso surgiu a partir dos problemas que ocorreram no século XX, especialmente a Segunda Guerra Mundial, em que houve uma visão, né, uma manifestação muito clara da influência, do poder devastador que uma visão de uma supremacia de uma cultura sobre a outra impôs especificamente no contexto do nazismo alemão, né, em que você tinha uma ideia de superioridade cultural, superioridade racial, e que de alguma forma legitimava, inclusive, legitimou inclusive o Holocausto, né? Então, diante disso, houve uma série de movimentos de resposta que acabaram dando muita ênfase a uma perspectiva do culturalismo que um antropólogo chamado Franz Boas trouxe, de que quando a gente trata de cultura, nós não necessariamente temos que trabalhar com o critério de superioridade ou inferioridade, mas um critério de você conhecer a diversidade cultural e buscar entender aquela diversidade cultural dentro da sua lógica de formação. Então, o nome dessa perspectiva sociológica é culturalismo. Nós fizemos o gancho também, mostramos que é justamente essa visão do culturalismo que vai influenciar um dos grandes sociólogos do Brasil, que nós já tivemos, que foi o Gilberto Freire, né, que tem uma obra clássica na literatura brasileira, que é o Casagrande e Senzala, que ele vai trazer uma visão otimista da diversidade cultural que formou as bases da sociedade brasileira. Trazendo de buscar conhecer as culturas, perceber as lógicas internas que essas culturas operam, mas evitar de fazer análises comparativas entre culturas, buscando identificar algum critério de superioridade de uma cultura sobre a outra, mas respeitar aquele universo cultural, aquele sistema cultural com suas próprias lógicas internas e procurar entendê-lo a partir dessa análise. Com isso, pessoal, a gente já pode ir para a página 16, em que eu vou, né, citar especificamente o estruturalismo, que é um outro aspecto chave aqui do capítulo, tá bom? Quando eu for tratar do estruturalismo, aqui vai citar o Levi-Strauss e o Mauss, mas eu quero dar ênfase ao Levi-Strauss. O Levi-Strauss é um antropólogo, né, fundamental para a história do pensamento, especialmente a história do pensamento francês, né, vai lançar bases muito importantes para o que posteriormente não veio só influenciar a antropologia e a sociologia francesa, mas também a filosofia, com a sua ideia de estruturalismo. Então, o que é o estruturalismo? O estruturalismo é uma linha de pensamento que entende que todas as culturas, apesar de haver
uma grande diversidade entre elas, elas operavam a partir de uma estrutura, por isso estruturalismo, uma estrutura relativamente comum. Havia uma base orgânica para o estabelecimento das diversidades culturais. Então, por exemplo, o respeito aos mais velhos. Nós sabemos que o respeito aos mais velhos é uma estrutura bem fundante de todas as culturas. De algum modo ou de formas diferentes, você tem esse fenômeno de obedecer aos mais velhos, ou respeitar aos mais velhos, como um valor que perpassa toda uma diversidade cultural. Agora, como há esse respeito aos mais velhos, é o que, de fato, vai divergir entre as culturas. Então, perceba, existem algumas estruturas em comum que se apresentam de várias maneiras dentro da diversidade cultural, né? Então, por exemplo, a ideia de condenar o homicídio, ou a ideia de condenar o roubo, o furto, a ideia de... são estruturas que perpassam as culturas de formas diferentes. Ah, não, mas tem cultura que... tem cultura que defende, por exemplo, uma prática de canibalismo. Como que você trata a estrutura de não praticar homicídios e relaciona, por exemplo, a uma cultura que é a favor de práticas canibalistas? Você vai perceber que, inclusive, por exemplo, as tribos indígenas que praticam o canibalismo, eles buscam uma justificativa em bases estruturais de pensamento. Então, eles praticam o canibalismo, às vezes, como uma forma de... uma ideia mística de preservar os valores daquela pessoa que morreu, ou uma forma de... né, o canibalismo, então, como você absorver a sabedoria, o legado, vamos dizer assim, a tradição, os valores que aquela pessoa tinha, e você absorver isso no seu organismo. Então, perceba que são visões, apesar de ser muito estranhas para a nossa cultura, são visões que se justificam por meio de explicações culturais, mas que, de alguma forma ou outra, tentam explicar ou justificar algumas noções que são basilares para todas as culturas de forma em geral. Então, o que eu quero destacar aqui com a minha fala, né? Então, por exemplo, eu dei a ideia do homicídio, por exemplo, culturas que defendem e acabei falando do canibalismo, teve uma disfunção aqui, mas o exemplo do homicídio é, por exemplo, você questiona o homicídio como algo ruim, mas você tem estados ou culturas que defendem a pena de morte, por exemplo. O que se tem? Você não tem uma pena de morte, você precisa de fundamentar isso a partir de uma justificativa. Pessoas não matam sem causa, porque existe uma estrutura cultural que parte do pressuposto de que o homicídio é algo errado. E aí, você precisa de uma explicação, de uma justificativa para esse ato, né? E aí se encaixa aqui o exemplo do canibalismo como uma justificativa para um ato que, pelo senso comum, seria antinatural, tá bom? Bom, então, nós podemos resumir, né, essa ideia do estruturalismo
como essa percepção, essa capacidade de tentar encontrar quais mecanismos, quais bases estruturantes se tem na formação das culturas e como essas culturas se formam ou como elas apresentam a sua diversidade a partir de uma estrutura que lhes dá base. Por último, né, um outro aspecto aqui deste capítulo vai tratar a questão das teias de significado, mas aí quando a gente trata de teias de significado, a gente está falando muito da sociologia do Norbert Elias, sociologia essa que nós já tratamos no capítulo anterior, e que nos capítulos anteriores, né, e que não carece de ser retomado aqui neste momento, tá bom? Com isso, nós podemos avançar aí, de fato, para o final do capítulo, no tópico 8, na página 20, cujo título é Universalismo e Multiculturalismo, a questão da Declaração Universal dos Direitos Humanos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos surge exatamente nesse esforço da política internacional de buscar bases comuns para a defesa de direitos individuais, de garantias fundamentais para a vida humana. Isso decorre também do fenômeno da Segunda Guerra Mundial, em que houve todas aquelas atrocidades da guerra, né? E aí a comunidade internacional percebeu, né, a União dos Países, a ONU, ela percebeu de que era necessário levantar alguns princípios fundamentais, algumas bases universais mesmo, por isso é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, bases universais de defesa de alguns princípios que, de fato, valorizem e confiram garantias aos indivíduos, à vida, ao patrimônio, né, e envolvendo isso também direitos sociais, como o direito à educação, à saúde, né, e aí, então, você pode encontrar alguns desses direitos aqui que são defendidos a partir, no quadrinho aqui da página 21, tá bom? Então, o direito à vida, o direito à saúde, à educação, à propriedade, o direito de locomoção, né, de ir e vir, chamada de liberdade ambulatorial, que é essa liberdade de locomoção, a liberdade de expressão, né, aqui exemplificada pela comunicação, o direito de defesa, o direito de reparação legal, as eleições como um valor importante da democracia, o direito à privacidade, o direito a formar associações, o direito de liberdade de pensamento, de liberdade de expressão, de crença religiosa, o direito à moradia digna e o direito a um trabalho remunerado, em oposição a qualquer tipo de trabalho escravo. Então, você vê aqui que há vários direitos, tanto individuais, que são os primeiros a ser levantados, como também os direitos sociais, como exemplo, o direito à moradia, o direito a um trabalho remunerado, e também direitos políticos, representados aqui nas eleições, votar. Então, há uma série de valores, direitos que são estabelecidos pela ONU e que são princípios, pessoal, que atravessam as culturas. Então, é isso que isso que eu quero que vocês encaixem, é a ideia que eu preciso que vocês encaixem como entendimento e fechamento desse capítulo. Apesar das diversidades culturais, apesar da gente procurar analisar as culturas em cada uma dentro da sua própria perspectiva, nós temos também um pensamento estruturalista, né? Depois isso vai ser questionado com o pós-estruturalismo, mas no capítulo aqui apresenta o estruturalismo como essa visão de que há elementos fundantes, equivalentes entre várias culturas, apesar da manifestação desses
fundamentos serem diversos nas várias culturas, e, posteriormente, essa ideia de que existe uma política internacional hoje, movida pela ONU, que é a Organização das Nações Unidas, que visa trazer, apesar das diversidades culturais, bases de direitos, bases de princípios de garantia e princípios e garantias individuais que vão buscar ser plataformas comuns, independente das diversas culturas que se apresentam. Tá ok, pessoal? Obviamente, tudo isso que eu trouxe para vocês pode ser questionado, né? Inclusive, a própria ideia de um direito humano é questionado hoje com uma perspectiva mais pós-estruturalista. A própria ideia da ONU estabelecer bases comuns para uma diversidade cultural, como eu disse, pode ser questionada, né? Você tem, por exemplo, surgimento, aí na última página, página 22, só a título de fechamento, você tem aí como exemplo deste questionamento os países islâmicos que fizeram por si a Declaração Universal dos Direitos Humanos na perspectiva muçulmana, né? Então, eles chamam de Declaração Islâmica Universal dos Direitos Humanos, em que há outros valores culturais típicos do islamismo presentes também em suas ideias, questionando a ONU enquanto este órgão que é capaz de legislar, vamos dizer assim, né, de apresentar visões de mundo e que não necessariamente refletem uma universalidade cultural. Tá bom, pessoal? Uma outra dica legal de vocês observarem aí é este quadro da página 22, que são os objetivos que a ONU apresenta para o século XXI, né? Quais são os grandes objetivos que os estados e as diferentes culturas devem, unidas, buscar alcançar em prol justamente dessa ideia de direitos humanos. Vou só mencionar aqui, são 17, e só a título de menção, mas é interessante vocês terem este conhecimento, porque é algo que está bem presente, inclusive na política internacional contemporânea. Então, o primeiro deles é erradicar a pobreza, o segundo, fome zero, terceiro, boa saúde e bem-estar, quarto, educação de qualidade, quinto, igualdade de gênero. O que é igualdade de gênero? É você dar direitos iguais para homens quanto para mulheres, água limpa e saneamento, no 6, o 7, energia acessível e limpa, 8, emprego digno e crescimento econômico, 9, indústria, inovação e infraestrutura, 10, redução das desigualdades, 11, cidades e comunidades sustentáveis, 12, consumo e produção responsáveis, 13, combate às alterações climáticas, 14, vida debaixo d'água, né? Então, uma preocupação com a biodiversidade, 15, vida sobre a terra, também essa lógica, 16, paz, justiça e instituições fortes, e 17, parceria em prol dessas metas. Então, veja aqui, pessoal, que há um objetivo dentro das Nações Unidas de criar plataformas comuns de projetos, de atuações políticas, buscando esses valores. Então, veja que aqui há uma tentativa de unificação, de diálogo, de busca de interesses comuns, mesmo a partir da compreensão da diversidade cultural que perpassa todos os países. Tá bom? Diversidade cultural essa que tem sido cada vez mais mitigada em virtude da globalização, isso é óbvio, né? Nós sabemos o poder que a globalização tem de alguma forma, massificar a cultura.
é uma questão muito trazida, muito questionada. Nós já vimos também pela Escola de Frankfurt, né, que vai trazer aquela ideia de indústria cultural, de cultura de massa, e isso acaba, de alguma forma, mitigando as diversidades culturais. Basta a gente fazer aqui, se eu pegar alguns de vocês aí que estão ouvindo música, ou ouviram música hoje, ou vão ouvir depois da aula, se a gente fazer um levantamento aqui, eu acredito que muitos de vocês vão ouvir músicas que são hits internacionais, né? Provavelmente músicas produzidas nos Estados Unidos. E a gente percebe, então, como que a indústria cultural americana, uma cultura musical tipicamente americana, hoje influencia a juventude, não só do seu país de formação, mas também a juventude no mundo todo, né? É isso? São exemplos de como a música, a cultura tem ficado cada vez mais homogênea dentro do cenário internacional, tá bom? Bom, pessoal, com isso nós encerramos o capítulo 5 do nosso estudo, né? Aqui tem algumas atividades que, assim, tem tempo que eu não passo para vocês um para casa, e eu queria aproveitar esse capítulo aqui para a gente voltar a fazer alguns exercícios. Assim, o que eu vou pedir para vocês fazerem? Eu vou pedir para que vocês respondam no caderno a questão 9 da página 19, e aí daí você já pode anotar isso aí. E também que você questão 11 da página 22, tá? A questão 9 e a questão 11. A questão 11 está na página 22 e a questão 9 está na página 19. Então, façam isso porque eu acho que vai dar uma enriquecida aí no estudo desse capítulo, tá bom? A questão 11, você vai precisar de ler um pouquinho aí a página 22, né? Especialmente esses dois parágrafos aí da página 22, você vai encontrar a resposta da questão 11, mas eu gostaria que vocês fizessem isso para reforçar a reflexão aí, tá? Bom, pessoal, então, dito isso, a gente encerra o estudo, e aí nós já estamos, o título é Consumo, Mídia e Tecnologia. E aí nós vamos entrar, né, já pegando o gancho do que eu disse lá de indústria cultural e cultura de massa, né, e vamos procurar aprofundar essas questões a partir do capítulo 6. Mas, assim, eu prefiro não aprofundar muito o estudo desse capítulo na aula de hoje ainda, para a gente poder dedicar uma hora inteira a uma exposição mais clara desse capítulo. O que eu quero fazer nesses minutinhos que nós temos é uma apresentação mesmo da problemática, né, da relação entre cultura e comunicação, e depois a gente vê como que os desdobramentos críticos vão surgir, né, nessa questão da ideia de indústria cultural e cultura de massa. Bom, pessoal, como nós temos estudado aqui a cultura, nós sabemos, então, que a cultura, trazendo um conceito bem sintético, é a gente entender, procurar identificar o conjunto de símbolos, de tradições, de costumes, de crenças, de padrões de comportamento que estão presentes numa determinada sociedade. Então, isso é cultura, né?
E como a cultura é algo que permeia a vida social humana, há uma relação muito imbricada, muito próxima, entre a relação e os meios de comunicação, porque a comunicação é o que justamente vai fazer com que haja essa interação social de grande alcance. Então, de algumas décadas para cá, nós temos sofrido uma revolução muito grande nos meios de comunicação, né? Nós temos visto o que se chama de democratização dos meios de comunicação, com o advento da internet. Então, hoje você tem uma liberdade de obter informações de diversas fontes e poder selecionar bastante as informações que você quer ter acesso. Mas, antes do advento da internet, ou seja, a maior parte, né, o maior período de formação da cultura que nós herdamos, ela não tinha acesso a essa democratização dos meios de comunicação. Então, você tinha, na verdade, estruturas de comunicação, e especialmente empresas que atuavam no campo da comunicação, que acabavam gerando uma influência muito significativa na cultura, né? Então, você pega, por exemplo, o rádio ou a TV, que são veículos de comunicação profundamente tradicionais. Você consegue perceber a influência que esses instrumentos têm na formação da cultura de uma determinada sociedade. É ou não é, pessoal? A gente tem no Brasil um exemplo muito forte, que é o exemplo da TV Globo, por exemplo. A TV Globo é uma das maiores redes de televisão do mundo e que tem uma audiência muito acima, né, das suas concorrentes, uma emissora de muita tradição, então, só para citar um exemplo, podia citar outros, e que tem um impacto cultural muito grande no nosso país. Vou dar exemplo simples, eu gosto de dar esse exemplo. Eu não sei se vocês lembram, uns anos atrás, né, eu acredito que vocês eram muito novos para isso, mas eu lembro disso muito claro, que a Globo, ela veiculou novelas da Índia, mostrando a cultura da Índia. Quem lembra disso? Deixa eu ver no chat aí se alguém lembra aquelas novelas da Globo da Índia, né? Que eu não me lembro agora o nome das novelas. Mas tratando, né, o cenário cultural era... Caminho das Índias, professor? Caminho das Índias, isso. Aí, tá vendo? O Claudão lembra. Quem mais lembra disso? Agora com o Cláudio falando dessa novela, O Caminho das Índias. Vocês eram muito novos, né? Eu não lembro quando que foi transmitido, tem muitos anos. Mas, pessoal, o que acontece? A Globo, com todo o seu poder cultural, quando ela lançou essa novela, que foi um grande sucesso, Caminho das Índias, pessoal, foi impressionante. Porque as pessoas ficaram tão fascinadas com a cultura da Índia que começou a surgir um mercado de bijuterias da Índia, de roupas da Índia, e virou uma moda no Brasil. As mulheres começaram a usar aquelas colares, aquelas roupas bem típicas da cultura da Índia, e isso foi notório que foi em virtude da influência da veiculação daquela novela. A gente poderia expandir isso não só para costumes de roupa, mas também para hábitos e visões de mundo, né? A gente percebe uma tônica nas novelas da Globo, que é um grande veículo de cultura, por exemplo, de levar de trazer a questão da problemática contra o preconceito do LGBT. Então, você tem
a quantidade de relacionamentos gays que estão presentes nas novelas, né? Teve uma novela recente que um dos atores principais era gay, e no fechamento da novela, uma das grandes cenas de fechamento da novela foi o beijo gay lá do cara, isso gerou maior repercussão aí, mas sempre trazendo elementos que vão, de fato, impactar, esse é o ponto que eu quero chegar, vão impactar profundamente a cultura em que estão presentes, né? Ainda para continuar no exemplo da Globo, é comum a ideia de que a Globo foi um veículo de extrema importância para as eleições, para que o Fernando Collor de Mello vencesse as eleições na década de 90, no início da década de 90. Então, você percebe, eu estou dando 3 exemplos aqui, citando só a questão, tomando como base aqui o exemplo da emissora Globo, que é uma emissora de veiculação, de comunicação. Então, você tem nessa emissora, que é a emissora mais poderosa do país, influências que eles levaram na política, né, sendo decisiva na eleição do presidente Collor. Exemplo na moda, na forma das pessoas se vestirem, né, que eu dei o exemplo aqui da novela Caminho das Índias. E você também tem a influência na moralidade da sociedade, com a ideia de uma maior aceitação da comunidade, da sociedade, no que diz respeito às práticas e dos relacionamentos LGBTs. Então, pessoal, perceba que há vários campos de atuação, de influência da cultura, e que isso ocorre. Estou dando um exemplo da Globo, poderia dar outro exemplo, né, de rádios, por exemplo, a gente tem aqui em Belo Horizonte, né, em Minas Gerais, a força, por exemplo, da Rádio Itatiaia, que é uma rádio de muita opinião política, né, e como que isso, às vezes, a opinião desses jornalistas, desses comentaristas, acaba, de fato, influenciando muito a forma de pensar dos seus ouvintes. Então, o que eu quero dizer com isso, pessoal? Fazendo esse primeiro gancho de percepção desse capítulo que nós iniciamos hoje. É a gente entender a profunda relação que há entre meios de comunicação e impactos na realidade cultural de uma determinada sociedade. A Esther está dizendo aqui que nunca assistiu novela, a não ser um capítulo de A Usurpadora na casa da minha tia. Essa novela é muito engraçada, né? Essas novelas. KKK aqui em casa, tipo, minha família inteira fica assistindo novela o dia inteiro. Assiste sim. Minha mãe aqui discutindo. Qual é noveleiro na sua casa, Heloísa? Pois é. Oi, fala. Será que hoje o senhor vai ter o prazer de conhecer o Robinho? Robinho? É complicado, poucos são capazes de vê-lo. Mostra ele aí, na moral, na moral. Eu vou chamar ele aqui, vamos ver se ele vem. Bom, pessoal, então é isso, né? Com essa reflexão aí a gente termina o conteúdo da aula de hoje, né? O floquinho é de quem? É do Luke, seu cachorrinho? Esse Meu, aí? É porque ele foi... Eu mostrava, é porque ele foi tomar banho agora. Senão eu mostrava de novo. Legal, pessoal. Foi muito bom ter visto o rosto de vocês aí. Tava com saudade de vê-los, né? Aí, pessoal. Oi, pessoal. Que maravilha. Natan também. Aí, ó, liguei a câmera também, professor. Bom? Ô, Joe, agora dá pra lançar o passinho. Não, manda o passinho então, Lucas. Não, manda você primeiro. Não, você tem que mandar primeiro. Ó, se o Natan lançar um passinho na cama, eu lanço. Bora, Ney. Dispensa. Passinho Eu aí. vou dar o prazer, professor, de ver o Robinho. Robinho, vem cá. Vem cá. Ó, Robinho, eu conheço o Robinho. Esse é o Robinho, professor.
Deixa eu virar a câmera. Não dá pra virar. Bom, pessoal, então tá, eu vou encerrar a gravação aqui. Esse é o A gente Robin, fica pessoal. mais uns minutinhos. Opa, chegou aí. Chegou aí. Parece o Pelé. Grande Robinho. Ou pra Sério, mim ele era um Robinho? pincher. Senta, senta. Ele deitou de uma vez, viu, esse menino? Autoridade, hein? Autoridade, hein? Desse jeito. Vai Olha, que ele- totalmente Não, ignorado. Respeitar. Vai que o Lindão, Cláudio dá um hein? estralo e acaba com metade da população. Né? Cláudio Lindão, totalmente parabéns. Quem mais tem? Ele senta, ele deita, ele senta, ele deita, ele dá a pata, ele rola. Rolar não tá completo, não. Só quando você não quer, né? É, depende. Mas que agora ele tá com vergonha, ele nunca viu tanta gente assim. Ah, Ele tá tímido aí? Ele tá tímido. Igor. Depois ele vai se acostumar. Pessoal, beijão pra todo mundo, então. Excelente final de semana. Oi, Sara, beleza? Bom te ver. Sério? Legal, gente. Tava com saudade de todos vocês aí. Esther, semana que vem você mostra o seu cachorro, tá bom? Professor, O Atlas. professor, Oi. o Bruce passando aí na sua tela. Hã? O Bruce, professor, você me chama de Bruce, pô. Bruce Ah, Lee. apareceu aí, ó. Nicolas, vulgo Bruce Lee. Aê. É esse período aí que eu não estive Cabeça de padecendo, cogumelo. eu estava treinando o meu karatê, professor. É, né? Aperfeiçoar minhas habilidades. Você tá vendo Cobra Kai lá, o seriado? Meu irmão que tá vendo, ele fala Eu pra terminei de assistir, eu acho que assistir, eu vou professor, e é depois. muito bom. É. Eu vi alguns episódios lá, achei legal demais. O Atlas é lindo, semana que vem eu vou querer conhecer. E o Alibaba, professor. Da semana que vem eu mostro. Não, mas se Mostra ali der babá. amanhã, eu vou Ah, trazer. semana que vem. Tá lá no Mostra aquário ali, dele. babá. Tá lá no aquário dele. Pô, Eu trago. Tá lá quietinho, Alibaba. Então traz o Felipe, traz o Felipe. Mas o Felipe é muito mais difícil, né? Então traz o Alibaba. Pô, Alibaba é um peixe, velho. Como é que eu vou trazer Traz. peixe? Traz a réplica do Alibaba, então. Ah, é porque eu já mostrei ontem. Malbeto. Pessoal, beijo pra todo mundo, então. Excelente final de semana.